Ele diz o seguinte: um usuário com computador equipado com processador Intel Core i3 costuma utilizá-lo para trabalhar e navegar na internet. Ele observou que, dependendo da quantidade de programas e páginas da internet que é executada, o computador começa a apresentar lentidão. Ao consultar um técnico de informática, descobriu que o equipamento tinha apenas 2 GB de memória. Essa memória é responsável pelo armazenamento temporário dos programas que estão em execução na máquina e é esvaziada toda vez que o computador é desligado. O tipo de memória que o técnico se referiu é... Pessoal, muito bem. Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês, essa questão de um concurso de 2013, quando ele fala assim, um usuário com computador equipado com processador Intel Core i3, essa informação do tipo do processador, para essa questão, não interfere em nada. Ele só está aumentando o enunciado. Se fosse qualquer computador, o conceito é o mesmo, tá? Mas enfim, lembra que eu comentei com vocês que a memória RAM é aquela memória que armazena as informações de forma temporária? Até desenhei a caixinha e fui pintando e falei que quando o computador é desligado, aquela informação é apagada. A memória RAM ela é conhecida como a memória temporária, a memória volátil. Tá certo? Então aqui as opções que eu tenho era memória ROM, que significa Read Only Memory, memória somente de leitura. Exemplo de memória somente de leitura, vamos ver se você lembra, BIOS, Setup e Post. Nada a ver com o que está acontecendo aqui. Memória EPROM é quando a gente trabalha com, você quer gravar essas informações, ela é uma memória ROM mais evoluída e você consegue gravar programinhas feitos em assembly para poder mexer. Também não. CD-ROM nem memória é, né? Na verdade o CD-ROM, CD-ROM ele é uma memória auxiliar, mas não é esse conceito de quando o computador está apresentando lentidão e eu preciso reiniciar, tá? Também não. E memória MMRAM, quem criou essa questão inventou essa memória. Eu até hoje não a vi. Se você vê ela em algum lugar, você me avisa, tá? Então a resposta certa é a memória RAID, né? A memória Random Access Memory, memória RAM, memória de acesso aleatória. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo e até a próxima.